Bom, hoje vamos a ver, es decir, a continuación de las aulas anteriores de cratología. Hoy es 16 de mayo de 2016 y tenemos una necesidad de continuar con algunos temas porque los discípulos están pidiendo aprofundar estos temas y ver, visualizar realmente la cratología desde un punto de vista más profundo en un plano inconsciente. Como falei en las aulas anteriores, el concepto fundamental que diferencia a cratologia da própria psicologia é acreditar que o instinto primário do ser está fundamentado em seu desejo e sua necessidade de poder. Bom, para isso vimos que existe uma série de provas claras. O próprio Freud, eu acho que ele não tinha como tirar todas as cartas ocultas da psique e dizer, bom, o problema é que todos nós queremos ter poder e fazemos qualquer coisa para justificar nosso desejo mais oculto. Bom, ele tinha que colocar algum tema primário. Claro que outros discípulos e outros dentro de sua área de estudos colocaram o poder como um elemento fundamental, mas não evoluíram em sua época. Acho que o que mais se reprimia era justamente o processo da sexualidade, e Freud pegou todo o mundo onírico tentando justificar em sua linguagem aquela ausência ou aquela repressão do desejo que naquela época podia se perceber como uma força sexual. Mas, passados 80, 90 anos desses estudos, temos que ver que a sexualidade do homem e da mulher evoluiu e o nível de repressão baixou muito. É decir, a influência religiosa, claro, em alguns países ainda vemos uma repressão dentro de uma estrutura social e religiosa e política. Pero en el mundo occidental, como nós o vivenciamos, a religião católica deixou de ter, digamos, aquela influência sobre esse processo da sexualidade. E, claro, que isso está evoluindo ainda e não se sabe onde vai terminar. De uma forma tão rápida, em tão curtos períodos de tempo, digamos assim, que minha geração se está adaptando ao que uma geração nova já é algo absolutamente normal. Minha geração veía certas situações de sexualidade, como o homossexualismo, como um problema a ser tratado, como uma patologia que estava incluída nos livros de psicologia. Hoje, consideramos isso uma normalidade dentro de uma sociedade. Então, tudo evolui. É decir, se estamos aceitando coisas que anos atrás não eram consideradas normais, então as ideologias daquela época também poderiam ter evoluído e não ficado fixas em um pensamento claro que se preserva até hoje. Mas é difícil para as pessoas perceber o erro e mudar. Isso é muito claro. Então, eu estava vendo aqui neste livro que eu posso recomendar a vocês, a Sabedoria Semítica do Antigo Egito até o Islã. E aqui tem uma coisa interessante, não? Porque justamente esta semana estava vendo os sonhos de uma clienta minha que ela perdeu seu emprego, que tinha há mais de 20 anos. E nessa perda de emprego, ela teve um sonho extremamente forte, intenso, que, claro, veio a consultar dentro de uma ideia: será que me fizeram algo ruim, mal, alguma coisa? Por que tudo isso que me está acontecendo? Fíjense que ela sonhou com uma cobra enorme que vinha e la rodeava e a oprimia. Aqui neste livro traz uma coisa interessante, não?
En Egipto, desde la época predinástica, los diseños testemunham, estou traduzindo do castelhano, tá? Testemunha o temor inspirado pelo temible Piton, chamado aquele que asfixia. Na época histórica, o mito de Apep foi transformado depois por los griegos em Apophis. Então temos que ver que Apep continuava ameaçando sempre ao deus Ra em sua navegação noturna, a luz na escuridão. Apep representa um caos, mas quando uma pessoa perde seu emprego, tem um medo original que é o medo de perder que sua família, sua estabilidade, a imagem que as pessoas podem ter dela, o status de vida. Então, de noite, tem a sensação de que nesse caos que a vida lhe apresenta, tem uma cobra que la rodeia e la empieza a oprimir ao ponto de que se despierta sufocada e com taquicardia. Então, é a perda de seu poder, entre aspas. Toda a sociedade nos leva em um rio, digamos assim, nocturno, em qual as pessoas acreditam que tendo e fazendo coisas, eu faço, então eu tenho, e isso vai nos levar a um processo de realização. Isso é discutível desde vários pontos de vista e isso é um tema que vamos tocar hoje, daqui a um pouquinho. Mas o que eu queria era continuar com esse processo no mundo onírico. Vocês, na medida que vejam os sonhos desde um ponto de vista não tão sexual, sino mais associado ao poder, e quando estamos falando de poder, são a perda das opções que essa pessoa tem de desenvolver-se, de sentir-se segura, de poder pagar suas contas, de poder manter sua família, de poder sobreviver dentro do meio no qual ela vive. Então, tem centenas de pessoas que têm manifestado seus sonhos comigo associado a esse problema, e agora mais que nunca, porque atendo um monte de pessoas que estão fechando suas empresas, fechando suas lojas, perdendo empregos. Então, nesse processo, o que nós vemos? Sonhos claros nesses momentos de angústia e ansiedade, em qual a pessoa sente que perde a direção de seu carro, que lhe roubam o carro, que perde o avião, que perde o trem. Claro, em outra época, quando a problemática era desenvolver uma sexualidade e realizar-se através da sexualidade, que se achava que era o ponto de estímulo maior que tinha naquela época, hoje é muito relativo. Sobre o estímulo maior, é decir, tem se feito pesquisas nos Estados Unidos em qual se lhe pergunta a um homem o que seria mais interessante para ele. Se tem um relacionamento com uma mulher muito gostosa ou dirigir uma Ferrari. Bom, interessante que um 70% dos homens preferem dirigir a Ferrari. E algumas mulheres se perguntam o que você prefere, ficar com um homem e ter uma relação íntima ou comer um bombom delicioso? Bom, a verdade é que um 70% das mulheres preferem comer o bombom delicioso. Então, tanto a sexualidade masculina como feminina estão variando e mudando na procura do fator de estímulo. Claro que isso pode mudar em momento da ovulação, em outras horas, entre dia e do mês da mulher. Mas, de qualquer forma, não é o mais reprimido nesta sociedade. O que ainda sigue sendo reprimido. Es decir, después que uno va a ver la cuestión de la sexualidad y su evolución en el correr de los últimos 50, 60 años, con la píldora anticonceptiva, con las píldoras para permitir, digamos así, que vos mantengas una erección. Entonces, muchas cosas mudaron y no pueden ser negadas. Es decir, no podemos seguir pensando con a mente dos anos 70, 80, tudo está evoluindo muito mais rapidamente do que se pensa. Então, neste momento, fica claro
claro para todo mundo que a procura do poder é uma necessidade básica imbuída em toda a sociedade, em toda a sociedade. Então, a perda da direção. Não consigo andar de bicicleta porque subo na bicicleta e perdo a direção. Se solta. É decir, é a perda do controle de nossas vidas. Aonde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Perdi meu carro, perdi o controle de minha vida, a direção de minha vida. Então, claro, sonhos de pessoas que estão caindo. Ah, está deprimido. Está caindo porque perdeu sua base, sua segurança, sua estabilidade, senhores. Essa é a realidade do sonho. Não temos que delirar tanto. Freud próprio falava sobre a competição do filho com o pai. É decir, o pai representa a estrutura de poder, assim, o poder que pode ter a mãe, que pode possuir a mãe, porque ele tem posse, tem dinheiro. Bom, então está dizendo que o grande factor competitivo de nossa sociedade nasce na competição do filho com o pai, no sentido de que ele tem posse, poder, controle financeiro de sua família, que naquela época era um regime extremamente patriarcal. A partir dos anos 50, é decir, depois da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial as mulheres começaram a trabalhar em Itália, fazendo armas, etc., e elas começaram a ganhar seu dinheiro e começa a Revolução Feminina. Então, o mundo mudou a partir da Revolução Feminina, sem dúvida alguma que mudou. Mas, o que nós vemos? O poder não só se centra numa questão econômica, é decir, já vi mulheres que perderam seu marido e tiveram sonhos de cobras que las asfixiam, é decir, a sensação de que devia esquecer meu marido, não consigo esquecer, então o sufoco da cobra que me aperta. Então, a cobra é o pênis do marido, ou é a sensação da perda, é a sensação de que ela não pode sair de seu próprio vínculo com seu objeto amado ou objeto de dependência. Nós podemos dizer que, para Freud, o amor não era um conceito de dependência, era. Se se dependia da figura materna, amar também é uma necessidade que as pessoas têm. Então, se nós vamos a perceber isso, é decir, vivimos dentro de uma sociedade que hoje tem um altíssimo porcentagem de depressão. Por quê? Porque as pessoas, apesar de ter seus trabalhos, elas sentem muitas vezes a perda. É decir, a perda de que de sua realização. Estou trabalhando, chega uma etapa na vida que a pessoa se pergunta: o que eu fiz? Estou trabalhando, tenho a minha casa, tenho o meu carrinho, formei uma família, mas eu não estou bem. Bom, aí é que está. Se vocês estudassem os sonhos, veriam a profundeza da alma e do ser. Então entenderíamos muito melhor o que realmente é o ser, o indivíduo em sua essência. Se vocês entendem claramente linguagem onírico, vamos ver que as pessoas vivem uma frustração constante que os leva a um processo de depressão ou de psicose, ou delira, ou se deprime. Então, claro, uma coisa que se pode perceber, hoje tem pesquisas feitas com pessoas que se aposentam, e o que nós vemos? Uma profunda depressão. De milhares de pessoas que se aposentam, mais de um 70% se sentem absolutamente perdidas. Por quê? Porque todo o seu ser se fundamentava no que ela fazia e o que ela obtinha com o que ela fazia, o reconhecimento da sociedade, um patrimônio, e de repente chega uma etapa em sua vida que não sabe o que ela é, porque ela é o que ela fazia. Então, está presa a uma atividade e está presa a um patrimônio. O problema de tudo isso é que toda a sociedade, isso inclui, digamos, as ideias de esquerda, que tem uma enorme influência nesse pensamento, é decir, talvez mais
prática. Quer dizer, eu acho que a esquerda tem uma ideia muito materialista da realização do ser. É dizer, temos que dar uma cesta básica, alimentar, e temos que dar casa para que o ser, a pessoa, se realize. Ou ele tenha condições para se realizar, estudar, trabalhar, etc. Bom, isso é igual ao pai que dá todo ao filho e perde, digamos, não lhe deixa ao filho a opção de ter ambições, desejos, de libertar-se, porque ele está preso a esse salário, a essa casinha, a essa estrutura. Então, muitas vezes, um governo se pode transformar em um pai castrador e eminentemente possessivo que não permite que o filho se desenvolva. Algunos pueden achar que eso es una solución para la mayoría de las personas, por lo menos dar un apoyo, una base a aquellos que no tienen nada. Tá? No estoy negando, solo estoy diciendo que eso tiene un lado que puede ser positivo y muchos lados que pueden ser extremadamente negativos, entonces uno tiene que avaliar cómo hacer eso, en qué medida y por cuánto tiempo para que eso no se transforme en una dependencia y un factor de castración. Eso no quiere decir que las otras líneas más democráticas, republicanas, no tan totalitaristas ni populistas, cuando nos proponen la idea de una democracia, de una república en la cual el ciudadano es libre y puede hacer lo que él quiera, eso también es falso. Solo que eso es algo que a percepción de ese problema no se percibe, porque se discute a nivel intelectual y filosófico la idea de que el Estado no debe intervir sobre el ciudadano a punto de definir, digamos así, o interferir sobre su individualidad y sobre su independencia. Mas, no estoy diciendo que el Estado cometa un error. El problema es que quien entra a gobernar dentro del Estado entra también junto al llegar al poder en un miedo neurótico de perder el poder. Então, quando chega lá, salta o medo neurótico, assim como o patriarca que tem seus filhos, ou várias mulheres, não? Estamos indo a uma era patriarcal, onde quando tinha muitos filhos, seus filhos iam a defender as fronteiras de seu patrimônio, eram as pessoas que se sacrificavam para preservar o poder do líder. Então, o pai não queria perder esse domínio sobre seus filhos cidadãos, porque para ele todos os que habitavam dentro do seu território eram seus filhos. Mas, para não perdê-los, porque de repente podiam crescer muito e quando quer acordar querer se independizar, então los mantinha num nível baixo para que ele continuasse sendo a figura preponderante. Então vemos em sociedades modernas, algumas totalitaristas, outras populistas, que não querem que alguém se sobressaia. Então vamos mantê-los todos dentro de um nível pequeno, tá? O suficiente para que sobrevivam, pero que me vejam como que eu sou o provedor, a grande mãe que provê. Tá? É decir, podemos dizer que algumas sociedades acreditam que isso seria o mais justo. Outras me dizem não, que o mais justo é que a pessoa possa estudar, fazer o que quiser, trabalhar onde quer, viajar, sair, trabalhar em outros países, viver sua vida. Bom, tudo bem. Mas essas sociedades que propõem uma aparente liberdade ensinam a essas pessoas certos conhecimentos. Los induzem a definir o que eles têm que fazer, que sirve aos governos e aos governantes. Porque se vocês preparam um cidadão com uma educação plena, esse cidadão vai ter em sua escola, em sua formação, um estudo profundo da medicina preventiva, deveria ter, um estudo profundo sobre o direito, sobre o que pode e não pode fazer e as leis, e como funcionam as leis, e como funcionam as leis dentro do Estado, como funcionam as leis em um plano jurídico. Então,
Ensinaria também a esse cidadão como se defender, porque ele tem direito a essa defesa. Pero não, no, tú no puedes definir lo que es justo, eso tiene que discutir un abogado con un juez, tú no. Siempre creando intermediaciones, entonces el ciudadano es educado, pero a veces facelado. Todas las potencialidades que podrían ser desenvolvidas para él ser realmente un hombre pleno e independiente son cortados en el propio proceso de ensinar. ¿Qué se ensina? Está ensina dentro de un sino. Es decir, se ensina. Ensina é aprisionar a pessoa para que ela dependa do governo e do Estado. Então, os próprios governantes criam leis e estruturas para que o cidadão fique dentro de um ensino que sirva a essa estrutura patriarcal do Estado. Não ensinam en un sentido de educación, es decir, de orientar, educar, ensinar é uma coisa, educar é outra. Orientar essa pessoa para que seja plena, em um conhecimento pleno da psicologia, a psicologia profunda, da história, não uma história que tiende para um lado ou tiende para outro, sino todas as ideologias, todas as religiões, a experiência, desenvolver a experiência criativa no indivíduo, a experiência mística no indivíduo, e não, aquilo místico, mágico, tudo isso é bobagem. Bom, mas é a bobagem que habita na mente das pessoas há milhares de anos. Aquela bobagem que permitiu que se construíssem pirâmides, templos, e que o homem desenvolvesse uma criatividade e um pensamento mágico que nos leva à Lua e aos outros planetas e a uma necessidade de um encontro com o universo. Porque o ser, ele não é o que ele faz. O ser não é o que ele tem. O ser é muito mais. Nós habitamos um corpo e uma mente com um ser que transcende o fazer e o ter. Então, toda a vida se nos coloca uma ideia, tem que produzir, tem que trabalhar, então tu vai entrar dentro do Estado, ou trabalhar para o Estado, serviços públicos, ou tu vai trabalhar para uma empresa, tu vai ganhar um salário e tu vai te realizar. É a mesma história, é decir, é interessante ler Max Nordau, que ele nos fala das mentiras convencionais da humanidade. Es decir, son mentiras necesarias para que o homem se sienta importante, mas fallan. Por eso las enfermedades psicológicas, por eso los problemas psicosomáticos, por eso a crisis que vive a sociedade de uma forma constante, porque nem dentro de grupos religiosos com uma enorme intensidade de princípios e de valores se consigue resolver os problemas, ni dentro del judaísmo, ni dentro del mundo islámico, ni dentro del cristianismo encontramos paz. No existe esa paz. Há milhares de anos que se fala de paz, de um Deus misericordioso, e continuam em crises, em conflitos, dentro e fora do Vaticano. É uma coisa absurda. E as pessoas siguen atrás de uma ideia que não é a de encontrar a paz dentro de si, definir quem eu sou. Quem eu sou. Que não é o que eu faço. Então, acho que quero deixar claro com isso que dentro da concepção da cratologia, todo homem, dentro de qualquer sistema, está sendo educada de uma maneira errada. Se alguns acham que dentro de um sistema totalitário, dentro de um populismo, a sociedade está sendo massacrada ou diminuída, eu diria que em outros sistemas, o ser humano também está sendo desintegrado de seu processo evolutivo, de sua individualidade, sua capacidade de crescimento e realização. E por isso as enfermidades psicológicas que acometem a sociedade, que nos afetam fisicamente também, porque
Un problema emocional, una pérdida de empleo se transforma en depresión, depresión en ansiedad, ansiedad, a pessoa se destrói, empieza a beber, pierde relación de equilibrio con la familia, no consigue producir, é uma enfermedade dentro da sociedade. E hoje temos que falar desse problema no 40% da população, não mais, que está endividada e em crise. Então, sim, um governo pode ter gerado isso. O outro, aparentemente, as pessoas têm emprego. Sim. Parece que está tudo bem. Sim. Parece que está tudo bem. Mas ele fica preso à estrutura que esse governo já não é um governo aparentemente, digamos, se lo vamos a comparar com um pai castrador, dominante. É um pai protector. Não, vamos dar isto, vamos dar aquilo, educação, saúde, pero a la vez le estamos tirando a indivíduos a capacidade de crescer. Então, digamos, não, o Estado não quer isso. Mas, de fato, quando qualquer homem chega ao poder, o primeiro medo que vai ter é de perder seu poder. E ele empieza inconscientemente a criar estruturas de dependência. Dice, bom, então temos que ir a uma sociedade liberal ao ponto de que seja anárquica. Não. Minha proposta é que todos vejam que a sociedade precisa evoluir através de um processo de orientação e de educação muito mais profundo, mais sério do que se está dando até agora, que é extremamente limitado, sobreproteccionista e eminentemente castrador em todos os sistemas de governo que existem. Minha proposta não é destruir, é agregar, estudar mais, ensinar mais, dar mais condições ao indivíduo de que se defenda, de que entenda a importância de sua saúde, que entenda as leis nacionais e internacionais, que saiba como lidar frente a um contrato antes de que haja um problema que vai na justiça. Então, tem um contrato que foi errado, ele comprou uma coisa e não fez o certo. Bom, se a pessoa entende o que é certo e o que é correto, não vai ter todas essas milhares de processos na justiça e não vai entrar em todas as situações de conflito que a sociedade está entrando constantemente, porque tem uma parte de lobos que quer comer os cordeiros. Então, bom, não é um problema dizer, bom, vamos deixar todos cordeiros, se todos ficam iguais, ou todos lobos. Não, as pessoas têm que encontrar o equilíbrio. Não é destruir o lobo, é equilibrar, dar ao cordeiro opções de que se defenda. Então, tudo vai ter um equilíbrio. Essa é a proposta da psicologia, que o homem cresça, que entenda que existe algo dentro dele que é um ser que precisa realizar-se. Quando não se realiza o ser, porque não se lhe deu as condições de entender o que ele é e todo o potencial que ele tem, então ele vai para o consumo. Sim, as pessoas capitalistas. O capitalismo é uma consequência de uma frustração, de uma falta de estímulo. Se existe capitalismo, é porque a pessoa vai comprar coisas que ele precisa, porque ele tem uma carência, é um estímulo, frente a algo que está errado. Ele está sofrendo e não está vendo a origem de seu sofrimento. Isso não quer dizer que o estímulo, o produto, a compra não seja importante. É o único remédio que ele tem. É decir, é uma criancinha que está chorando e você dá um bombonzinho, é um estímulo. Agora, não quer dizer que comprando uma roupinha, um par de sapatos, um brinco, com isso, ela é uma pessoa que está tirando dinheiro, está tentando sentir-se melhor. Consumo é uma tentativa de compensar uma carência. Uma carência que nossa sociedade não ensina. É dizer, como é que ela se forma? Onde ela está? Bom, com isso, volto a insistir, eu não tenho nada contra o consumo. O que tenho é o que gira um consumo exagerado. E o que gira o consumo exagerado, não lo vamos resolver proibindo o consumo. É decir, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Eu não preciso de uma casa maior, você precisa morar em um espaço de 4x4, não precisa mais nada. Então vamos deixar todo mundo morando em 4x4. Não é isso, não é impondo às pessoas o que uma pessoa acha que ela precisa ou não e impor essa ideia para os outros.
quando levemos em conta dentro de uma sociedade o que realmente produz felicidade e realização, as pessoas vão a diminuir o consumo, vão aumentar a produção, porque vão estar trabalhando 2 vezes a mais com prazer e com gosto. Vamos ter mais produção. Al ter mais produção e menos consumo, dirão, vamos aumentar os preços das coisas, vamos a ter um problema de inflação. Estou dizendo de produção, não é só produzir dinheiro, é as pessoas estudar mais, dedicar-se mais tempo a si mesmo, produzir para si mesmo, para se realizar. Então, eu acho que o ser não está associado a uma realização que vem porque, os outros veem o que eu faço, então eu sou importante por lo que as outras pessoas veem. Me veem dirigindo um carro, eu sou importante. O ser, o cara que está com 70 anos, nesta altura de sua vida, não lhe importa mais o que os outros pensam dele. Já passou. Ele sabe que está mais perto da morte e empieza cada vez mais a procurar aqueles elementos que realmente lhe deem prazer, lhe deem paz, lhe deem tranquilidade e o realizem. Então, eu acho que o ser deve ser procurado desde a infância. Acho que estudar os sonhos é uma coisa fundamental no processo de desenvolvimento da criança. Que ele entenda que existe uma linguagem primitiva e eterna que habita dentro de seu ser, dentro de sua mente, dentro de seu inconsciente, dentro de sua alma, que está constantemente tentando se comunicar com ele e ocupar um lugar que hoje não ocupa. Ser o mestre, ser o guia, ser o juiz dentro de seu mundo. Um juiz que não seja um torquemada, não? Que venha a criar culpas e conflitos. O ser, existe um ser em nós, que nós temos que ter uma relação com ele. O que eu sou? Bom, esse ser que eu sou tem que ser descoberto e tem que ser procurado. Acho que o mundo onírico é um dos caminhos, mas não podemos seguir interpretando todo num plano de concepções arquetípicas, nem todo num plano de concepções de origem de simbologia sexual. Eu acho que temos que ver que o que não nos realiza se manifiesta como uma ausência de poder realização. Então, existe alguém que dirige os sonhos, tá? Um mestre em nossa consciência. E esse ser que habita em nós, que quer aparecer e quer mostrar, ele tem a necessidade de encontrar a verdade, de fazer tudo. Não é dizer, vou ser médico. Não, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero fazer tudo. Existe algo dentro de nós que quer crescer. Esse ser está sendo cerceado. Por que não? Tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que produzir, tu tem que ser esto, e aí tu vai te realizar. Mentira. Tu vai te casar com um homem, tu vai ter uma família, tu vai ser feliz. Mentira. Não é isso. Todo mundo sabe disso. O mundo está mudando, está na hora de que se veja essa realidade e as pessoas mudem, comecem a mudar. Então, estudem seus sonhos, vejam o que habita dentro de vocês, aquela alma que quer falar e que quer se comunicar, que está procurando a verdade, que está procurando o verdadeiro conhecimento e que está procurando que não o reconhecimento de papai, de mamãe, do dono da empresa, de um partido político, de uma religião. É dele mesmo. Saber por que está aqui, o que está fazendo. Não para ser escravo de um sistema, de uma ideologia ou de uma religião e ser um dependiente desse processo o resto de sua existência. Seja livre. Procure sua liberdade sem destruir nada. Não precisamos destruir nada para ser felizes. Então, por hoje, deixamos essa aula e um abraço a todos vocês.